Olá, eu sou a professora Juliana aqui do curso Trios Jurídicos e hoje eu vim aqui para dar uma dica para vocês a respeito de direito tributário, tema recorrente nas provas. O tema princípios tributários é um tema de extrema importância e esse tema está previsto lá no artigo 150 da Constituição e em alguns dos seus incisos, bem como em outros artigos, tais como o 151 e o 153 da Constituição. Os princípios constitucionais, eles são preceitos fundamentais de observância obrigatória pelo fisco e pelo legislador, sob pena, inclusive, de nulidade daqueles tributos. Assim sendo, os princípios, ele tem uma dupla natureza. Para o fisco, é uma das limitações constitucionais do poder de tributar, e para o contribuinte é uma garantia fundamental, trazida inclusive pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E nesse caso é importante lembrar que, por ser uma garantia constitucional, é considerado pelo Supremo uma cláusula pétrea, tal como todos os direitos trazidos lá no rol do artigo 5º. Quais são, então, os princípios constitucionais referentes à matéria do direito tributário? O primeiro princípio é o princípio da legalidade, previsto no artigo 150, inciso 1º, que diz que todos os tributos eles devem ser criados, aumentados ou extintos através de lei. Este é o princípio da legalidade. O segundo princípio é o da anterioridade, previsto no artigo 150, inciso 3º, alíneas B e C. Este princípio é aquele princípio da vedação da não surpresa, ou seja, o contribuinte ele precisa se resguardar, ou seja, o contribuinte ele não pode ser pego de surpresa. Então a Constituição, pensando nisso, traz dois subprincípios. O princípio da anterioridade de exercício, que é aquele princípio que diz que nos casos em que um tributo seja criado, não pode ser cobrado naquele mesmo exercício financeiro em que foi publicada a lei de criação desse tributo. E o princípio da anterioridade nonagesimal, ou seja, a necessidade de observância de pelo menos 90 dias. É importante dizer que nós temos alguns tributos que são exceções a esses princípios, como, por exemplo, o imposto de importação, o imposto de exportação, dentre outros. Essas exceções você encontra também ali na Constituição Federal. Além desses dois princípios, nós temos outros muito importantes, que é o princípio da isonomia, o princípio da vedação ao confisco, o da uniformização geográfica. Todos esses princípios estão previstos nos demais incisos lá do artigo 150, bem como em outros artigos, como, por exemplo, o princípio da seletividade, que está previsto tanto nas normas relacionadas ao IPI, como também ao ICMS. E é importante dizer que a seletividade sustenta que quanto mais essencial é um tributo, a sua alíquota deve ser menor. Então, pessoal, não deixa de ler o artigo 150 da Constituição e todos os seus incisos, porque esse artigo é um artigo riquíssimo, que traz todos esses princípios que são de extrema importância para a sua prova. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no nosso canal.